Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 17 de agosto de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações e deixe seu like no vídeo para fortalecer. Para essa quarta-feira separei apenas 12 palpites com duas opções, média da aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E se você preferir fazer algum investimento nessa quarta-feira, temos a nossa banca DP Esportes, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no comentário desse vídeo. E segue lá no Instagram, @elolepalpites, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o grupo fechado e temos o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 17 de agosto. Começando aqui na Dinamarca, na partida entre Hyllerød e Fredericia. Na classificação, a equipe do Fredericia vem na 10ª colocação com apenas 1 ponto, marcou 4 gols e sofreu 7 e tem um saldo negativo de 3. A equipe do Hyllerød vem na última colocação, ainda não pontuou no campeonato e tem a pior defesa do campeonato com 15 gols sofridos, marcou 3 e sofreu 15 e tem um saldo negativo de 12. Nos últimos 5 jogos em casa do Hyllerød, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe do Fredericia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. Não há confronto entre as equipes em jogos diretos. As odds estão marcando aqui a 5.0 para a equipe da casa, 1.65 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Hyllerød, bateu acima de 2 gols e meio em 2 oportunidades. E a equipe do Fredericia, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 2 gols e meio em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui Fredericia para vencer. Agora pela qualificação Liga dos Campeões, na partida entre Karabag do Azerbaijão e Vitória Plzeň da República Tcheca. Jogo de ida, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa do Karabag, vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Vitória Plzeň, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, também vem de 1 empate e 4 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram empatados em 2-2 na casa do Karabag no ano de 2019. As odds estão marcando aqui a 2.25 para a equipe da casa, 3.10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Karabag, bateu acima de 1 gol e meio em todos os jogos. A equipe do Plzeň, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1 gol e meio também em todos os jogos. Vejo um jogo muito bom para gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui ambas equipes marcam. Agora pelo Brasileirão de Aspirantes Sub-20, na partida entre Flamengo e Internacional, quartas de final, jogo da volta. No jogo da ida bateu 1-1 na casa do Internacional. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Flamengo, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Internacional, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida, ficaram no empate em 1-1. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta abaixo de 3 gols e meio. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes em jogos diretos, bateu abaixo de 3 gols e meio em todos os jogos. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar também abaixo de 2 gols e meio. Também vou deixar aqui para vocês um palpite de Flamengo com empate. Voltando aqui pela qualificação Liga dos Campeões, jogo da ida na partida entre Dinamo de Kiev da Ucrânia e Benfica de Portugal. Nos últimos 5 jogos em casa do Dinamo, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Benfica, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 5 vitórias. No último jogo marcado entre as equipes, o Benfica venceu jogando em casa por 2-0 em 2021. As odds estão marcando aqui a 4.75 para a equipe da casa, 1.70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1 gol e meio.
Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Benfica, bateu acima de 1,5 gols em 3 oportunidades. E a equipe do Dinamo de Kiev, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gols em 2 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Benfica para vencer, ou você pode pegar Benfica com empate. Ainda pela qualificação Liga dos Campeões, jogo da ida na partida entre Maccabi Haifa do Israel e Estrela Vermelha da Sérvia. Nos últimos 5 jogos em casa do Maccabi, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Estrela, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Não há jogos diretos marcados entre as equipes. As odds estão marcando aqui a 2,50 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Agora pelo Campeonato Argentino, na partida entre News Old Boys e Lanús, na classificação, a equipe do News Old Boys vem na 15ª colocação com 17 pontos, marcou 11 e sofreu 13 gols, tem um saldo negativo de 2. E a equipe do Lanús vem na última colocação com apenas 7 pontos, marcou 11 e sofreu 20 gols, tem um saldo negativo de 9. Nos últimos 5 jogos em casa do News Old Boys, vem de 3 empates, uma vitória e uma derrota. A equipe do Lanús, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu todos os jogos. No último jogo marcado entre as equipes, o News Old Boys venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 1,95 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, casa com empate. Se você quiser pegar um palpite mais arriscado de News Old Boys para vencer, também é uma boa opção. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols acima de 1,5 gols. Ainda pelo Campeonato Argentino, na partida entre Tigre e Atlético Tucumã, na classificação, a equipe do Tucumã vem na liderança com 28 pontos, marcou 14 gols e sofreu 6, tem um saldo positivo de 8. E a equipe do Tigre vem na 12ª colocação com 17 pontos, marcou 20 gols e sofreu 18, tem um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Tigre, vem de 3 vitórias, 1 empate e uma derrota. A equipe do Tucumã, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No último jogo marcado entre as equipes, o Tigre venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 2,10 para a equipe da casa, 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Tigre, bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos. E nos últimos 5 confrontos entre as equipes, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui para vocês de casa ou empate. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série B, na partida entre Criciúma e Operário, na classificação, a equipe do Criciúma vem na 12ª colocação com 30 pontos, marcou 24 e sofreu 24, tem um saldo de 0. A equipe do Operário vem na 16ª colocação com 25 pontos, marcou 22 e sofreu 32 gols, tem um saldo negativo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa do Criciúma, ele vem de 1 empate e 4 vitórias. A equipe do Operário, jogando fora de casa, perdeu os últimos 5 jogos. No último jogo marcado entre as equipes, o Operário venceu jogando em casa por 2-0. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Criciúma, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. E a equipe do Operário nos últimos 5 jogos fora de casa tem uma média de gol sofrido de 3 gols por partida, bateu acima de 1,5 gols em todos os jogos. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui Criciúma para vencer. Agora pela Copa do Brasil, passa aqui para vocês, deu um pequeno pane aqui. Agora sim, pela Copa do Brasil, jogo da volta na partida entre Fluminense e Fortaleza. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fluminense, que no primeiro jogo venceu por 1-0 na casa do Fortaleza. Vem de 5 vitórias seguidas. E a equipe do Fortaleza, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, no jogo da ida,
O Fluminense venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 1.65 para a equipe da casa, 5.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta acima de 1,5 gols. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Fluminense, bateu acima de 1,5 gols em 4 oportunidades. E a equipe do Fortaleza, que precisa sair para o jogo, nos últimos 5 jogos bateu acima de 1,5 gols em 1 oportunidade. Mas veja um jogo muito bom para gols nessa partida da volta. Vou deixar aqui para vocês acima de 1,5 gols. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar casa ou empate. Agora pelo Campeonato do México, na partida entre Toluca e Monterrey. Na classificação, a equipe do Toluca vem na liderança com 20 pontos, marcou 17 e sofreu 10 gols, tem um saldo positivo de 7. O Monterrey vem na segunda colocação, logo abaixo, com 19 pontos, marcou 19 e sofreu 9 gols, tem um saldo positivo de 10. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Toluca, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Monterrey, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último jogo marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2 na casa do Toluca. As odds estão marcando aqui a 3.40 para a equipe da casa, 2.10 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 confrontos realizados entre as equipes, em jogos diretos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Toluca, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E a equipe do Monterrey, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também na linha de gols, acima de 2,5 gols. Voltando aqui pela Copa do Brasil, jogo da volta na partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. No jogo da ida, na casa do Flamengo, ficaram no 0-0. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Atlético, vem de 2 empates e 3 vitórias. A equipe do Flamengo, nos últimos 5 jogos fora de casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo realizado entre as equipes pelo Brasileirão, as duas equipes com equipes mistas, o Flamengo venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 3.80 para a equipe da casa, 1.90 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, na casa do Atlético Paranaense, bateu acima de 2,5 gols em 2 oportunidades. Já a equipe do Flamengo, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. E o Atlético Paranaense, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. Eu vejo um palpite muito bom para você pegar um under nesse jogo. Como segunda opção de aposta mais arriscada, você pode pegar casa com empate. E passando aqui para a próxima e última tip pela Copa do Brasil, jogo da volta na partida entre Corinthians e Atlético Goianiense. No jogo da ida, o Corinthians perdeu fora de casa por 2-0. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Corinthians, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. A equipe do Atlético Goianiense, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. No último jogo marcado entre as equipes, o Atlético venceu jogando em casa por 2-0 no jogo da ida. As odds estão marcando aqui a 1.50 para a equipe do Corinthians, que vejo uma DD muito baixa para essa partida. Vamos ver que nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Corinthians contra o Atlético Goianiense, foram 3 vitórias para a equipe visitante e 2 empates. Eu vou deixar aqui para vocês um palpite de abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, na casa do Corinthians, bateu abaixo de 2,5 gols em todos os jogos. Você pode pegar também abaixo de 3,5 gols para pegar um palpite mais seguro. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui fora o empate. Agora passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira, 17 de agosto. Peguei aqui na tripla de over, de under, abaixo de 3,5 gols na partida entre Corinthians e Atlético Goianiense. Abriu aqui a 1.22. Acima de 1,5 gol Fluminense e Fortaleza a 1.44. E acima de 1,5 gol Toluca e Monterrey a 1.25. Essa tripla gerou um DD de 2.20. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$220. Agora passando aqui para outra tripla, agora a tripla de over para a tarde dessa quarta-feira. Peguei aqui acima de 1,5 gol Karabag e Vitória Plins a 1.36.
acima de 1,5 gol, Dinamo de Kiev e Benfica a 1,28. E acima de 1,5 gol, Hylorad e Fredericia pelo Campeonato da Dinamarca a 1,16. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$204. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!